Ver, ouvir, sentir. O projeto Mulheres de Visão. Projeto bonito, projeto importante. E hoje nós vamos conversar com o coordenador desse projeto, que já está na segunda etapa. O empresário, jornalista Iraildo Mota é quem vai conversar com a gente. Bom dia, Iraildo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Ver, Ouvir, Sentir. É sempre um prazer. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse é um programa que eu acho que é exemplo para o Brasil. Você é uma das pessoas que não se vê todo dia em televisões fazendo o que você faz, junto com a sua equipe, junto com todo mundo que está aqui por trás das câmeras. Então, prestigiar e estar em um ambiente como esse, em um programa como esse, sempre é um grande prazer e uma grande gratidão por receber a gente aqui para falar de um assunto que é tão importante para todos nós, que é a inclusão. Pronto, e importante falar sobre visão, mulheres de visão. A frase é ampla, né? Bem, como diz uma amiga nossa, bem acessível às pessoas com deficiência e principalmente às mulheres. É uma nova roupagem dada essa história das mulheres. Porque o fato de ser mulher, nós já vivemos numa sociedade preconceituosa, né? Que coloca a mulher ainda, lamentavelmente, à margem, com salário inferior aos homens. Imagine uma mulher cega, né? Como é que é a situação, né, Iraildo? É exatamente a beleza desse projeto, do projeto Mulheres de Visão, eu acho que está justamente nesse desafio. Sim. As mulheres ganham 25% a menos ocupando os mesmos cargos dos homens. Historicamente tem sido assim, graças a Deus tem melhorado muito, né? Então eu acho que tem um desafio apenas por serem mulheres, que é enfrentar esse ambiente empresarial, de empreendedorismo, de ativismo, enfim. E tem, quando se fala de mulher cega, a gente tem um outro grande desafio, que eu acho que ela é, no caso delas, duplamente violentada no seu direito. No direito de ser mulher e no direito de ser uma pessoa com deficiência visual, no caso do projeto Mulher de Visão, protagonista da sua história. Então, esses direitos eles são marginalizados de uma forma muito geral e às vezes até violenta, da qual poucas pessoas conhecem as habilidades e a potência que as mulheres, de uma forma geral, têm para a sociedade. A segunda etapa, Iraildo, eu gostaria que você fizesse assim, um levantamento da primeira etapa, o que ela representou e quais serão as modificações que serão implantadas daqui para frente. A gente teve a grande sorte, né, de fazer um grupo, quer dizer, uma turma na primeira etapa do projeto, que começou em 2019, é bom dizer, e que nos trouxeram muitos aprendizados. Eu acho que a palavra-chave para essa primeira etapa foi aprendizado. E entre os aprendizados que a gente trouxe, que no meio desse processo teve uma pandemia, foi descobrir que geograficamente a gente não poderia ser, enquanto mulheres cegas, né, com baixa visão e mulheres cegas, não poderia se limitar à geografia. Então, a partir desse processo de formação de mulheres para serem empreendedoras, a gente descobriu que a geografia não era mais um limite. Então, os professores dessa primeira etapa ainda, durante esse processo da pandemia, durante esse momento da pandemia que foi traumático para todo mundo, a gente começou a trazer professores de fora. E isso enriqueceu de uma forma gigantesca. E claro que nessa primeira etapa a gente tinha dois desafios. O primeiro desafio era fazer com que a gente entregasse um processo de formação, entregasse mulheres formadas, capacitadas para poder entender o mundo do empreendedorismo. Isso foi feito. A gente formou 22 mulheres nessa primeira etapa. E o segundo desafio era criar negócios acessíveis. E Chico, eu estou extremamente surpreso com algumas coisas que essas mulheres, junto com a coordenação do projeto, criaram. Então a gente criou 3 negócios que são muito interessantes, né? 3 áreas que são muito interessantes e muito oportunas e abertas, eu acredito, para acessibilidade. Uma na área de educação e comunicação, que se mistura de certa maneira. Sim. Então, tornar os materiais acessíveis das escolas, assim como na comunicação. Disponibilizar ferramentas e audiodescrição para tornar os vídeos acessíveis, as redes sociais acessíveis.
E esse é um negócio que está rodando muito. Agora, me surpreende muito, Chico, que um negócio como esse, tão necessário, que inclusive está baseado na lei para que a gente torne tanto as escolas mais acessíveis do ponto de vista do seu material, como os meios de comunicação, a gente não consiga, Chico, fechar negócio com as empresas daqui. E a gente tem se surpreendido porque a gente tem fechado negócios Sim. com empresas lá de fora. Então, acabamos de fechar 2 contratos, que não são pequenos, para que essas mulheres aqui do Piauí deem o exemplo para o Brasil, fazendo audiodescrição tanto para as redes sociais como para tornar vídeos acessíveis em empresas de fora. Então, esse foi um desafio que a gente teve, né? E isso está sendo quebrando essas barreiras aos poucos, né? Parece que aquele ditado, Chico, só para concluir, parece que aquele ditado que santo de casa não obra milagre, parece que acontece aqui muito no Piauí. Então, lá fora, a gente é aceito. E aí, aqui a gente tem esse desafio. É complicado. E usando a palavra visão, né? Que ela cabe muito aí. Falta exatamente isso, falta visão, né? Visão empresarial, visão empreendedora no caso aí. Iraildo, a gente estava falando aqui de desafio, né? Claro que na elaboração desse projeto Mulheres de Visão, você já previu algum desafio. E veio a pandemia também para aumentar, né, esses desafios que vocês acreditavam que eles iriam aparecer, né? Evidentemente que dobraram até. Né? Deixa eu confessar aqui para você. Quando caiu a pandemia, né, nós tínhamos um projeto que foi elaborado de ser desenvolvido de forma presencial, na formação presencial. Assim que a pandemia veio e fechou as coisas, a primeira coisa que eu imaginei é o seguinte: eita, perdi o financiamento do governo americano. Sim. Nós não vamos conseguir formar essas mulheres cegas. Então, Chico, confesso a você e a quem está nos assistindo que eu passei um mês, 45 dias precisamente, sem dormir direito. Porque a gente tinha na mão uma grande oportunidade, tinha ali uma situação que era natural, né, do ponto de vista, enfim, da natureza, que era a pandemia. E para nossa surpresa, as próprias mulheres cegas, que inclusive nunca tinham assistido aula online, o que elas fizeram? Elas se ajudaram. E elas me levantaram de um jeito que a minha autoestima, quando eu percebi que era possível, de que elas assistissem a aula nas plataformas eletrônicas, online, eu digo, meu Deus do céu. Então, realmente, o que a gente acredita com relação às mulheres cegas, o que eu acredito, é muito maior. A potência é muito maior, a vontade de fazer é muito maior. Sim. Então, esse grande aprendizado, quer dizer, de que elas se juntaram para fazer algo que fosse maior, reforçou muito a minha crença de que esse é um projeto importante para a sociedade. Não só por conta das mulheres, mas por conta de desenvolver tecnologias, empreendimentos e serviços e oferecer à comunidade a possibilidade de ser mais acessível. Certo. E essa pandemia mexeu até com ver, ouvir, sentir, que eu tive que fazer programa de casa, entrevistando a pessoa lá no escritório ou na própria residência. Também afetou aqui o ver, ouvir, sentir. Graças a Deus deu tudo bem. Saiu tudo certo, como diz um amigo nosso. Bom, Iraildo, você... E esse bom aqui é típico do Chico Costa. Né? Às vezes eu estou num lugar e eu estou ouvindo bom, aí eu digo, não, isso é meu. Bom, essa história, por exemplo, de a mulher cega tem que ficar em casa, tem que... Mulheres de Visão está provando aí que a mulher tem espaço, e tendo espaço ela vai chegando, vai conquistando e vai segurando essas oportunidades. Exato, Chico. Acho que há uma falsa impressão da sociedade. Talvez quem está nos assistindo agora pense assim, olha, eu nunca vi uma pessoa com deficiência visual no cinema, no shopping. Eu nunca vi uma pessoa com deficiência num restaurante chique da cidade ou em outro ambiente que seja mais requintado, vamos dizer assim. Talvez você que está assistindo aí tenha essa impressão. Mas o fato é que essas pessoas muitas vezes não saem de casa justamente porque elas têm por trás da sua história um preconceito muito grande da sociedade. Mas o que eu quero dizer para você é que essas pessoas com deficiência, elas existem. Elas existem. E elas existem não só nessa condição de deficiência, porque olhar para uma pessoa com deficiência, olhando a deficiência, é como a gente
tirar o mais potente, né, a diferença daquilo que a pessoa tem como diferencial para a vida, né? E é ela a pessoa. Então, essas pessoas existem. E aí, alguns números aqui para o Piauí, para você que está nos assistindo em qualquer lugar, nas plataformas digitais. A gente tem pelo menos, Chico, 27% da nossa população aqui no estado do Piauí com algum tipo de deficiência. Sim. Isso não é pouco. Sim. Se a gente for tratar especificamente de pessoas com deficiência visual e pessoas com baixa visão, a gente tem ali em torno de quase 100 mil pessoas, baixa visão e pessoas com deficiência visual. Isso é muita gente. Então, para você que está me assistindo agora, as pessoas com deficiência visual, elas existem. Elas existem. O que nós, ditos normais, que enxergamos normalmente, temos que fazer e desconstruir é achar que a gente tem que incluir essas pessoas no nosso mundo. Seria muito mais sutil, generoso da nossa parte que temos essa visão, que enxergamos, né? Vamos dizer assim, nos incluir no mundo dessas pessoas com deficiência, porque elas são incríveis nas suas potências, nas suas fragilidades, por que não? Que fragilidade não tem nada a ver com fracasso ou com algo que você não consiga fazer. Na fragilidade, na vulnerabilidade dessas mulheres é que onde a gente encontra a força para desenvolver e para criar as potências, para que elas possam ser empreendedoras e empoderadas da sua própria vida. Então, existe pessoas com deficiência visual aqui no estado do Piauí e a gente precisa fazer com que elas estejam mais presentes. Ireudo, quando você está falando assim, dessa maneira, eu vejo aqui, por exemplo, ver, ouvir, sentir. O porquê que ele existe? Porque houve uma credibilidade por parte da direção da TV Assembleia num profissional cego, para que essa oportunidade acontecesse. Se aconteceu essa oportunidade, e o profissional tem que saber por onde ou como aproveitar a oportunidade que é dada a ele, também tem isso. Perfeito. E isso vai abrindo espaço para outras pessoas. É o que cada mulher desse projeto Mulheres de Visão deve sentir, é o seguinte: a responsabilidade é sua. É claro que a oportunidade está surgindo através desse projeto, mas você tem um compromisso, você representa a sua pessoa e representa outras pessoas também. Chico, a única coisa que diferencia uma pessoa dita normal de uma pessoa com deficiência é a oportunidade. Isso. Para falar em oportunidade, vamos fazer o seguinte: daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco falando exatamente sobre oportunidade e a segunda etapa do projeto Mulheres de Visão, tá bom? Prazer. Até já. Ver, ouvir, sentir. Durante o período chuvoso, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação e o número de casos de dengue, chikungunya e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são colocar areia nos vasos de plantas, guardar pneus em locais corretos, deixar garrafas viradas para baixo e amarrar bem os sacos de lixo. Se tiver algo que você não consiga remover sozinho, entre em contato com a unidade de saúde mais próxima. E atenção aos sintomas mais comuns: dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações, febre e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde e lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunya e a zika. Ver, ouvir, sentir. De volta conversando com Iraildo Mota, jornalista e coordenador do projeto Mulheres de Visão. Bom, Iraildo, estamos na segunda etapa. E você já falou que nessa segunda etapa do projeto Mulheres de Visão
claro, com novas mulheres, mais gente aí. E você também está abrindo oportunidade para mulheres não só de Teresina. Como eu dizia, Chico, o projeto Mulheres de Visão, ele tem como um desafio maior criar oportunidades. Não só oportunidade para as mulheres que são participantes do projeto, mas oportunidades para a sociedade, para os mecanismos, para as empresas da sociedade, para as escolas, para os meios de comunicação, para os empreendimentos que precisam e que, por lei, precisam ser acessíveis, né? Então, quando a gente fala de oportunidade, a gente não vê só uma ponta, a gente tem que ver o outro lado também. Então, as mulheres estão sendo preparadas para atender as demandas de acessibilidade do mercado, é assim que a gente tem feito. E nessa segunda fase, como a gente teve muito aprendizado na primeira, muito estudo, muito trabalho, muita formação, a gente resolveu criar coisas diferentes. Acho que todo mundo que me conhece sabe, né? Sim. Não sou muito comum. Talvez que você está aí do outro lado, não sou muito comum. Eu gosto desses desafios de criar coisas diferentes e coisas novas, né? Formar mulheres cegas nunca passou pela cabeça, talvez, de ninguém do mundo, porque não tem algo parecido com o que a gente faz aqui quando se fala de empreendedorismo, formar mulheres cegas. Então, isso por si só é inovação, mas claro que a inovação, Chico, traz muitos desafios, maiores desafios. Sim. E nessa segunda etapa, a gente tem muitos deles. Posso falar alguns aqui, Chico? Pode, sim. Muito bem. Então, o primeiro desafio que a gente tem é continuar ampliando a formação dessas mulheres cegas. A gente dobrou o número de mulheres cegas, a gente já está com quase 70 mulheres cegas. 70 mulheres cegas. 70 mulheres cegas sendo formadas e com vários detalhes importantes nessa formação. Mulheres do Ceará, mulheres do Maranhão, mulheres de outros estados estão participando. Então, o projeto extrapolou o nível do Piauí e está indo para outros estados. Isso para a gente é uma felicitação. Por quê? Porque a gente desenvolveu uma metodologia baseada com os aprendizados do anterior para que isso acontecesse. Então, esse é um desafio. Esse era um desafio que a gente já está cumprindo e já está seguindo. Segundo desafio era de que, quando a gente começou a implantar os negócios da primeira fase, principalmente ligado à educação, a gente entendeu que as escolas, você que talvez esteja estudando em uma escola e não é uma pessoa com deficiência, ou você que é uma pessoa com deficiência, ou um empresário, ou dono de uma escola que está aí do outro lado, talvez você pense assim, olha, eu vou só cumprir aqui a legislação com relação à acessibilidade e ponto final. O que eu preciso, principalmente as escolas particulares, o que eu preciso é ganhar dinheiro, pagar minha folha de pagamento e pagar meus funcionários. Mas eu preciso olhar para você, olhar no seu olho e fazer com que você abra o seu coração, porque você, fazendo a sua escola sendo mais acessível, você pode ter um diferencial no mercado e talvez multiplicar a sua receita. É isso que a gente percebeu nas escolas. As escolas particulares, elas não estão tão abertas assim como a gente gostaria para a acessibilidade. Então, o que a gente criou, Chico? Como eu disse, eu trabalho com essa coisa da inovação. Sim. Então, a gente pesquisou uma série de métodos dos quais pudessem fazer com que a escola não desenvolvesse, obviamente, diretamente a inclusão, ou seja, não é tornar diretamente a escola acessível, mas que essa escola fosse atendida no que ela quer. Ela quer ganhar dinheiro? Então, com acessibilidade, você vai poder ganhar dinheiro com esse método que a gente criou, chamado ED. O que é o ED? O ED é Educação Disruptiva Inclusiva, é um método, é uma metodologia para desenvolver o comportamento inclusivo de crianças e adolescentes do ensino infantil ao ensino fundamental, onde a gente tem como base os elementos da inclusão. É isso que a gente quer desenvolver os comportamentos inclusivos. Iraildo, isso é muito louco, o que você está dizendo? Isso vai dar certo? Vai dar certo. Sabe por quê? Porque a base do nosso estudo, do grupo de trabalho com professores altamente capacitados que a gente montou, que estão desenvolvendo junto comigo esse projeto, né, essa metodologia, é baseado em robótica. Talvez você e seu filho façam robótica em alguma escola. O que é o método robótica? O método robótica é uma franquia onde o pai do aluno paga a robótica para o seu filho e desenvolve algumas competências, algumas habilidades, né? Você deve ter aí na sua escola matemática ou educação financeira. É a mesma coisa. O nosso método processo tem como base esse modelo de negócio de franquia.
Agora, o que a gente quer, Chico? Sim. Desenvolver um comportamento, né, e capacidades, competências que tenham a ver com a inclusão. Não é fazer com que a sua escola tenha uma rampa acessível. Isso é necessário e você já sabe disso. Mas é fazer com que as pessoas que estão dentro da sua escola, sejam os pais, os alunos, os professores, os diretores, principalmente os diretores, possam ter essa oportunidade de se diferenciar no mercado, colocando uma franquia como o ED para que você possa ser mais acessível e ganhar dinheiro. Certo. É isso que você quer? Então a gente pode possibilitar isso com esse método. Isso é muito bom, Iraildo, porque nós, pessoas com deficiência, a gente está ouvindo toda hora muita gente boa falando sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre projeto disso, daquilo. Meu amigo, e na hora H a coisa acontece de uma maneira estranha. E quando a gente ouve um projeto como esse aqui, que a gente está vendo, é um projeto de visão. É um projeto que, quando você começou, a visão era empreendedora. E hoje a gente está vendo que essa visão ela começa da educação, que é o ponto primordial de qualquer estrutura social. Chico, eu costumo dizer que a gente, quando se trata de acessibilidade, a gente não precisa de leis, a gente tem um monte de lei. O que a gente precisa é de empatia. Se a gente precisa de empatia, a gente tem que entender o outro. Sim. No caso das escolas, eu preciso entender, e foi esse o estudo que a gente fez, visitei várias escolas, conversei com vários diretores de escola na primeira fase, tentando levar a inclusão. Parece que a gente está empurrando as coisas, parece que a gente está pedindo um favor, e não é um favor, mas enfim. Então, entender esse participante, esse ator, que é fundamental para a sociedade. E é lei, tem lei para isso, Exato. e essas leis, de acordo com o que você está falando aqui, você não está querendo empurrar a goela abaixo, não. É simplesmente fazer com que a pessoa entenda. Exatamente. Né? Então, quando eu conversava com essas escolas, a única coisa que eu via nos olhos de alguns empresários, de grandes escolas da cidade, daqui de Teresina, era cifras. Então, eu via aquelas cifras e via aquele barulhinho lá que faz do dinheiro caindo. Sim. Então, assim, eu preciso entender o outro. E o outro quer o quê? Ele quer dinheiro. Ok, beleza. Como é que a educação inclusiva pode gerar também receita para essas escolas? Então, a gente criou o ED, que vai favorecer tanto o processo de desenvolvimento comportamental inclusivo dentro das escolas, para professores, para alunos, e olha, Chico, eu já estou surpreso com os primeiros estudos, porque a ideia desse projeto é a gente apresentar em janeiro do ano que vem. Se você vê o que a nossa equipe, esse grupo de trabalho de professores já colocou na mesa para que a gente coloque nas escolas, é altamente disruptivo. Altamente disruptivo. Né? Então, eu estou muito empolgado com essa iniciativa dessa segunda fase do projeto. Além, Chico, preciso falar da outra fase, do outro desafio que a gente tem nessa segunda fase, que é uma plataforma chamada Academia da Inclusão, que é um nome que já está patenteado para o projeto. Academia da Inclusão. Academia da Inclusão. Então, nós vamos criar um portal, um portal de cursos e tudo que você precisar de cursos para que a gente trate de acessibilidade, a gente vai ter lá nesse portal. Então, isso é bem inovador também e desafiador também, e a gente está muito feliz com essa segunda etapa. Isso é bom, muito bom. E, Iraildo, eu quero aqui agradecer, antes de voltar ao assunto, agradecer as citações, por exemplo, dar o meu nome lá. Eu tenho uma amiga aqui que esteve lá, que ela não é deficiente visual, ela é cadeirante, a Carla Crea esteve lá presente. Sim. E ligou para mim, empolgado, olha, o Iraildo encheu a sua bola. Eu digo, o Iraildo é amigo. E eu agradecer isso aí. E agradecer também quando você coloca companheiros lá, tipo Rogério, Luiz e tantos outros companheiros com deficiência visual dentro desse projeto. Isso eu quero aqui agradecer em nome do Ver Ouvir Sentir e em meu nome também. Eu que agradeço, você realmente é uma inspiração para muitas pessoas, para os comunicadores que são videntes. Eu que também tenho uma escola Conrad que forma comunicador. Eu sempre digo e cito você como um modelo que eu acho que deve ser seguido, não só por você, mas por toda a sua equipe que está aqui atrás. Alexandra, que é uma querida amiga e uma incentivadora dessa causa, desse desafio que a gente tem de fazer algo que seja extremamente acessível. Eu não posso deixar também de agradecer e de parabenizar a CEQEF, porque ela é quem
de certa maneira, comanda e permitiu que isso acontecesse. E eu quero só deixar um último recado. Sim. Quem quiser saber mais sobre o Projeto Mulher de Visão, vai lá no Instagram do projeto e segue o projeto, comenta, discute com a gente, que a gente está lá. Projeto Mulher de Visão, @Projeto Mulher de Visão, e encontra a gente e a gente está à disposição e vamos em frente. Bom, mas antes de ir em frente, nós não vamos encerrar agora não. Daqui a pouquinho a gente encerra. Só que eu queria saber o seguinte, Projeto Mulher de Visão, você falou que ampliou, sim, que expandiu, que saiu das fronteiras do Piauí. Sim. Isso tudo, qual é a sua visão, qual a perspectiva de futuro para todo esse projeto, para todo esse sonho? Esses dias a minha esposa levou meu filho ao médico, né? Sim. E aí o médico receitou um remédio e a gente não passou na farmácia para comprar, sim, o remédio. A inclusão é a mesma coisa. Foi receitado as leis, só que ninguém está tomando esse remédio. Sim. Ninguém comprou isso. E a minha perspectiva é de que alguém que esteja aí do outro lado, nós que estamos aqui, você que está em casa, que não tem talvez nenhuma pessoa com deficiência na família, comece a abrir o coração para essa possibilidade de incluir, porque é isso que faz com que uma sociedade seja harmônica, social, justa e igual. Okay. Essa é a minha expectativa. Iraildo, uma frase. Incluir é muito mais, vai além do que a gente precisa para ser humano. Incluir significa que você se coloca numa condição humana muito mais igual e gentil com relação às outras pessoas. Ok. Muito obrigado ao empresário, jornalista e amigo Iraildo Mota pela presença aqui. E fica o convite para em outras oportunidades você possa estar presente aqui com a gente. Só dizendo o seguinte, hoje eu cheguei aqui cortar o cabelo e o cabelo ficou meio estranho, né? Até um amigo nosso disse que eu estava muito parecido com ele, né? Careca. Só que essa ideia também do corte de cabelo me veio num ato de solidariedade. Quantas pessoas nesse momento não necessitam de apoio, não necessitam de projetos como esse que o Iraildo está trazendo juntamente com o seu grupo, juntamente com o pessoal da Conrad? Todo um projeto voltado para as pessoas com deficiência, um projeto voltado para a oportunidade. Eu quero que esse sonho, esse pensamento possa ser expandido para toda uma estrutura social. Afinal de contas, muitas vezes nós não pensamos no próximo. Nesse período da pandemia, me veio muitos momentos de reflexão. Quantas pessoas não entraram em depressão, quantas pessoas não sofreram, quantas pessoas não adoeceram, diversas doenças não apareceram em uma estrutura familiar, em uma estrutura social, quantas pessoas não ficaram desempregadas, sem saída, sem solução. E o que nós buscamos aqui é exatamente isso. Que as pessoas não desanimem, que não baixem a cabeça, que não acreditem que são impotentes. Porque, afinal de contas, se nós tivermos oportunidade, seremos alguém no futuro. Isso vale para as pessoas com deficiência, isso vale para o ser humano que não tem deficiência, isso vale para a sociedade. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, ouvir, sentir.